Glória a Deus. Olá, povo de Deus, tudo na paz? Oh, queridos, que maravilha, é um prazer imenso estarmos aqui mais uma vez para falarmos a respeito da palavra de Deus, um tema também maravilhoso, queridos. Hoje vamos falar sobre o sofrer por amor à justiça. Queridos, os sofrimentos dos cristãos neste mundo por amar a justiça, por amor à justiça. Você já sofreu, queridos, praticando a justiça? Já sofremos praticando a justiça com toda certeza, queridos, e hoje o tema é a respeito disso. O sofrer por amor à justiça. Estaremos falando lá em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1, para a glória de Deus. Amém? Eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento, o grande momento de aprendermos sempre, queridos, mais de Deus e também da sua palavra. É um prazer imenso estar com todos vocês, espero que sejam todos bem, sejam todos bem-vindos à seara do Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos lá, ao final do vídeo, não se esqueça, que gostando do vídeo, compartilhe, deixe seu like, nos abençoe com a sua inscrição se não for inscrito. Glória a Deus. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8. Olha só, queridos, o que diz a palavra do Senhor. Finalmente, sede todos igual de ânimo. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Olha só, queridos, isso aqui é ser justo, é andarmos nessa situação, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, abençoando, sendo sábio, tendo uma palavra de sabedoria, fortalecendo as demais pessoas ao nosso lado, nada de palavra torpe, nada de palavra de baixo calão, sempre sendo benignos, amorosos, compadecidos com os mais fracos, queridos, pacienciosos, de uma alma paciente. Queridos, isso é maravilhoso. Bem dizendo, pois para isto mesmo fosse chamados, foi para isto, queridos, que nós fomos chamados. Olha só, pois para isto mesmo fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Sabia, queridos, que tem uma herança para todos nós? Quando agimos dessa forma, sendo benignos, sendo amorosos, reconhecendo o direito do próximo, amando a justiça, que eles têm bênção. Ele diz aqui, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança, somos herdeiros, que eles dão a bênção de Deus, quando amamos a justiça, mesmo que venhamos a sofrer por amar a justiça e por praticar a justiça. Aí, continuando, ele diz, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. Olha aí, nada de palavra torpe, baixo calão, caçando contendas, buscando as inimizades. Não, queridos. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Está vendo aí como é forte isso, queridos? Continuando, ele diz, verso 11, aparte-se do mal, pratique o que é bom. Olha aí a justiça. Pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Não adianta somente buscá-la, queridos. Temos que nos empenhar, porque não vem fácil. A paz desse mundo ela é falsa. A paz desse mundo a gente consegue com facilidade, porque ela é uma paz passageira, uma paz falsa, mas a verdadeira paz, a paz que excede todo o entendimento, queridos, essa necessita de cavar, essa necessita de buscar as rochas mais profundas, para alcançarmos, queridos, esse alicerce, essa paz que excede todo entendimento. E continuando no verso 12, porque os olhos do Senhor, olha só, repousam sobre os justos. E quem é o justo, querido? Há algum justo na face dessa terra? É claro que não, que todos nós somos pecadores, mas o sangue de Jesus nos justifica, nos justificou quando o aceitamos como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois o sangue dele nos lavou, querido, nos purificou, ou seja, nos justificando diante de Deus. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Pode suplicar, querido, pode clamar, como aquela criança que clama ao pai, clama à mãe, me dá, pai, me dá, mãe, eu quero isso, fica clamando o tempo todo, fica lhe pedindo. Nós também temos que ser assim, querido, temos que clamar ao nosso Deus, porque ele nos ouve. E diz assim, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males, aqueles que praticam a injustiça, que amam a injustiça, não se preocupam se para galgar um cargo maior tem que pisar nos outros, tem que pisotear, tem que fazer as pessoas próximas, querido, de degraus, de escada para conquistar aquilo que querem. Não, eles não amam a justiça, esperar a sua vez, não, eles querem pular os demais, queridos. Isso aí é amar a injustiça e o Senhor aborrece, porque o Senhor está contra aqueles que praticam os males, esse tipo de situação.
Ora, quem é que vos há de maltratar se for zeloso do que é bom? Olha aí, queridos, e mesmo que venhamos sofrer, o Senhor pergunta, o verso 13, ora, quem é que vos há de maltratar se for zeloso do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. Olha aí, queridos, o amor à justiça traz sofrimento. Mas por mais que venha a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Somos bem-aventurados, queridos, quando praticamos a justiça, damos o direito dos outros, agimos, queridos, na nossa vez, não cortamos fila, não nos engarrafamentos, não vamos cortar pela direita, andar nos acostamentos para chegar lá na frente, cortar a vez dos outros, a vez do nosso próximo, queridos, isso é feio. Isso aí é amar a injustiça, queridos. Quantas vezes nós não estamos nesses trânsitos nos dias de hoje, que isso é comum, queridos. Um trânsito pesado, engarrafado, e as pessoas não respeitam, não esperam a sua vez. Isso é muito feio. Que não venhamos praticar, que isso não venha a ver no meio dos cristãos. O mundano é normal fazer isso. Mas não faça você que é cristão, não, queridos, porque você tem que santificar a Jesus Cristo no seu coração diante das pessoas, porque eles vão olhar para você e vai ver o seu bom testemunho, e da mesma maneira vão ver também o seu mau testemunho e vão escarnecer de Deus. Mas você não é crente? Olha aí, é porque é crente. Então, queridos, não vamos envergonhar o nosso Deus, vamos esperar a nossa vez, isso em todas as situações. E continuando, ele diz: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados, olha só, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão e a esperança que há em vós. Oh, queridos, quando nós praticamos a injustiça, quando praticamos uma coisa feia, e as pessoas sabem que somos cristãos, queridos, nós, infelizmente, envergonhamos o Evangelho de Deus. Não estamos santificando a Jesus Cristo, mas quando eles olham para nós, nos acusando injustamente, praticando injustiça contra a vida, contra as nossas vidas, e veem o nosso bom procedimento, o nosso testemunho de fé, de gratidão, de bondade, eles se envergonham, queridos. E eles não têm com o que falar. Olha só, verso 16: fazendo todavia com mansidão. Olha só, temos que fazer isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, porque vão falar, queridos, não importa se você faça o bem ou se você não faça, não importa se você é crente, se você não é crente, vão falar de você, mas quando falarem de você e ver o seu bom procedimento, você ser diferente no seu local de trabalho, seja numa fila de um banco, seja num engarrafamento enorme, seja em qualquer tipo de situação que tenha, que necessite estar ali, até no hospital, quando você vai pegar uma senha, quando você vai esperar. Queridos, muitas vezes as pessoas estão de olho porque temos em volta de nós, em volta do cristão, há uma nuvem de testemunhas. E muitas vezes nós envergonhamos nosso Deus através do nosso mau procedimento. Então vamos amar a justiça, mesmo que para isso venhamos a sofrer. Amém? Glória a Deus. Oh, quer dizer, é maravilhoso. E continua, ele diz: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Está vendo aí? Quando somos fiéis, quando andamos na justiça, queridos, não damos direito algum das pessoas falar de nós. Mesmo que eles venham falar, eles vão ficar envergonhados, porque vai ver o nosso bom procedimento, a forma que nós respondemos, a forma que nós conversamos, a forma que nós evangelizamos, falamos do nosso Deus com paciência, com longanimidade, sabendo ali com mansidão. É maravilhoso, querido. Verso 17: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticados o que é bom do que o praticados o mal. Ou seja, porque se for da vontade de Deus, melhor que sofrais por praticados a justiça do que praticados a injustiça. Está vendo, queridos, que palavra maravilhosa? Então, que possamos amar a justiça, mesmo, queridos, passando por adversidades, por sofrimento, por perseguições, mas eu tenho certeza absoluta que muitos vão se envergonhar quando vê o meu, o seu, o nosso procedimento correto e fiel, queridos. Isso em todas as situações. É no supermercado fazendo compra, é na fila de um banco, é no hospital, é no engarrafamento no trânsito, sei, queridos, em N situações. Vamos glorificar o nosso Deus e santificá-lo para que todos possam ver o nosso bom procedimento e glorifiquem a Deus e diga: aquilo ali é diferente, aquilo ali deve ser crente, aquilo ali deve ser servo de Deus, porque ele é diferente, ela é diferente, eles falam diferente. Olha só, tá vendo aí, queridos? Nós santificamos a Jesus Cristo nos lábios daquele que não conhecem a Deus, daqueles que não conhecem a Deus. Eu quero trazer aqui uma palavra, fazer uma pequena digressão, queridos, em 3 pessoas. A primeira pessoa, o rei Davi.
e a segunda pessoa, Daniel, e a terceira pessoa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eles passaram, queridos, perseguições por causa de amar a justiça. Você quer ver? Vamos buscar aqui, vamos pegar aqui, vamos fazer aqui uma pequena digressão. Vamos lá no Antigo Testamento, vamos lá em 2 Samuel. 2 Samuel no capítulo 5, a partir do verso 3, porque nós sabemos, queridos, que Davi foi ungido aproximadamente ali com 14, 15, no máximo 16 anos de idade. Ele foi ungido por Samuel para ser rei de Israel. Mas nós sabemos que ele não assumiu o trono de uma hora para outra, queridos. Ele teve que passar um longo período, uma jornada. Apesar da palavra de Deus não nos trazer o respaldo da idade que ele foi ungido, mas é em torno de 14 a 16 anos. Até porque, se ele tivesse idade para idade maior, ele teria sido colocado no exército de Saul, também como seus irmãos. Mas ele estava guardando as ovelhas, porque era de menor. E eu creio que quando Samuel foi ali ungí-lo, e ungiu o rei sobre Israel, queridos, ele passou um período de perseguições, porque você imagina, a pessoa cumprindo, fui ungido rei, mas ali passam os dias, passaram-se os meses, os anos, mas você não foi ungido, o profeta não veio te ungir, cadê? O que aconteceu? Cadê essa unção? Queridos, eu imagino que Davi não passou. E lá aqui no capítulo 5 de 2 Samuel vai trazer essa parte, vai dizer aqui, ó, verso 3, assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, ungiram Davi rei sobre Israel, ou seja, ele já tinha sido ungido por Samuel, queridos. 15 anos, aproximadamente 15 anos atrás, desse período aqui, ó, porque vai dizer, ó, da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. Ou seja, Davi só foi começar a reinar, aqueles com 30 anos. 14, 15 anos depois que ele foi ungido, para você ver. Imagina que Davi não teve que passar, mas esperou, aguardou no Senhor, porque ele teve várias oportunidades de destruir a vida de Saul, mas ele não fez, querido. Ele esperou o seu momento chegar, a sua vez, porque ele amava a justiça. Ele chegou até de dizer em certa vez, eu não vou se levantar a mão contra o ungido do meu Deus, contra o ungido do Senhor, quando ele teve a oportunidade de destruir a vida de Saul, mas ele não o fez, que ele esperou, amou a justiça, isso é maravilhoso. E diz que depois ele foi, então em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e todo o Judá, ou seja, ele foi ungido 3 vezes. Foi ungido por Samuel, foi ungido por Judá e foi ungido por Israel, mas alcançou a benevolência do Senhor, queridos. Eu quero trazer também Daniel. Vamos andar um pouquinho mais aqui. Vamos lá em Daniel, capítulo 6. Olha só também, queridos, um exemplo de uma pessoa que amava a justiça, não queria saber de injustiças, mas ao lado dele, próximo dele, que ele tinha homens maus que amavam a injustiça. Olha só o que diz aqui, ó. Então, mesmo Daniel se distinguiu, se diferenciou, porque é como eu falei, queridos, vão olhar para você e vão dizer, essa pessoa é diferente. Esse jovem, esse homem, esse ancião é diferente. Essa jovem, esta mulher, essa anciã é diferente. Ela fala diferente. Há uma diferença quando ela fala. E diz aqui, então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel, que eles praticavam justiça, e o rei Dário ia colocá-lo sobre todo o seu reinado, sobre todo o reino daquele período ali, ó, na Pérsia. Só que, então, os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar a Daniel. Ou seja, ele não estava sozinho, ele era um dos que estava ali com o rei. Mas esses outros sátrapas aqui, queridos, eram corruptos, eram injustos, e estavam procurando, por invejar a vida de Daniel, destruí-lo. Olha só, então os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma. Daniel praticava a justiça e amava a justiça, queridos. Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra a lei do seu Deus. Ou seja, nós sabemos que eles pregaram ali, fizeram ali uma calúnia contra Daniel, dizendo que o Daniel não obedecia o rei, os preceitos do rei, as determinações do rei. Nós sabemos que ele foi parar, aqueles, na cova dos leões, mas Deus o livrou, porque Daniel era justo e amava a justiça. Para terminar o vídeo, queridos, eu quero encerrar
com chave de diamante, falando do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, que também era um praticante da amor e amava a justiça, queridos. Ele amou tanto a justiça que morreu na cruz por nós, pela minha alma e pela tua alma, sendo nós pecadores e ele santo. De tanto que ele amou a justiça, queridos. E diz aqui, ó, deixa eu só confirmar aqui, deixa eu só pegar aqui, Marcos capítulo 14, verso 55. Marcos capítulo 14. Vamos lá, Marcos. Só um pouquinho, Mateus, Marcos aqui, capítulo, verso 55. Olha só, queridos. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. Oh, meu Deus! E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas, ou seja, fizeram uma grande reunião, queridos, ali para acusar Jesus Cristo. Olha só, as injustiças feitas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Aí eu quero pegar a parte aqui, 55, vamos agora no 55. 50, vamos lá em João, Evangelho de João. Vamos pegar aqui Evangelho de João. Vamos aqui, João. Olha só. Lá no verso 45 do capítulo 11 do Evangelho de João. Olha só, queridos. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Olha só. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Sempre tem os invejosos, aqueles que amam a injustiça, que eles disseram. Então, os principais sacerdotes e os fariseus, estou lendo capítulo 11 do Evangelho de João, verso 47 agora. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? O que estamos fazendo? Vamos deixar mesmo esse homem pregar aí, fazer sinais igual ele está fazendo, e o povo está crendo nele e nos abandonando, e de que nós vamos viver? Queridos, conjecturando aqui, conjectura minha, essas palavras, e disse aqui, ó, verso 48, se o deixarmos assim, oh, queridos, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o lugar, não só o nosso lugar, mas a própria nação. Olha só, queridos, que coisa feia. E disse aqui, Caifás, porém, dentre eles, o sumo sacerdote naquele ano, advertiu, dizendo, vós nada sabeis. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Que ele está aqui, ó, verso 53. Desde aquele dia resolveram matá-lo, porque Jesus pregava o amor, pregava a verdade, libertava os cativos, trazia vista aos cegos, os coxos andavam, os oprimidos eram libertos das suas opressões, a mulher adulta foi livre ali do adultério, Maria Madalena foi livre de 7 demônios, ou seja, Jesus Cristo praticava a justiça, queridos, mas havia pessoas imundas, pessoas sujas, que amavam a injustiça e assim perseguiram a Jesus Cristo. E ele se entregou, eles pensavam que estavam matando Jesus Cristo. Não, o Pai o entregou, queridos, para morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelos pecados do mundo inteiro. E todo aquele hoje que aceitá-lo, nesse exato momento que eu estou falando aqui com você através desse vídeo no YouTube, nesse exato momento, se você erguer as suas mãos para os céus agora, não importa o que você fez agora há pouco, ontem, anteontem, não importa, querido. Se você erguer as suas mãos para os céus agora, ou se você puder, estiver em casa, se ajoelhar e falar, Senhor Jesus, eu te peço perdão dos meus pecados e renuncio a tudo neste mundo que não seja o Senhor. Renuncio a tudo agora. Tudo que eu já fiz, a tudo que eu já me prostrei, eu renuncio agora e te aceito como meu único e suficiente Salvador. Se você fizer essa oração agora, queridos, nesse exato momento, 2026 anos depois que Jesus Cristo esteve naquela situação, você é salvo agora, queridos. Você não precisa se confessar ao padre, você não precisa se confessar ao pastor, você não precisa fazer nada, você só precisa se ajoelhar e dizer, Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador.
Porque quando aquela mulher foi aquele que estava naquele poço, ela, mas onde é que eu devo adorar, Senhor? Uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é em Samaria, outros dizem que é acolá. E o que Jesus respondeu para ela? Os meus verdadeiros adoradores, a partir de agora, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, se você estiver agora, quer dizer, nesse exato momento, e vier essa fé no seu coração e você se ajoelhar ou em pé, erguer as suas mãos aos céus, não importa, e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida e dizer que o aceita como Salvador, ou, queridos, ele te salva agora, como ele fez com aquele ladrão que estava ao lado dele na cruz. Não é maravilhoso, queridos, algo dessa forma? É maravilhoso, queridos. Você tem, eu tive, você tem, todos nós temos essa oportunidade todos os dias, porque eu também, queridos, aceito a Jesus todos os dias da minha vida. Porque todos os dias nós temos que carregar nossa cruz, todos os dias nós temos que renunciar aos pratos que nos oferecem, queridos, e temos que ser fiéis, amar a justiça, mesmo que por isso venhamos a sofrer. Então sofra, mas sofra, meu irmão, minha irmã, praticando a justiça. Amém, glória a Deus. Queria me demorar mais, queridos, mas não quero deixar o vídeo muito longo para não cansá-los. Que Deus abençoe a todos. Se você tomar essa atitude hoje, agora, em nome de Jesus, você vai estar salvo. Eu creio nisso pela fé, queridos, em nome de Jesus. Como essa luz está no meu rosto, como essa tela que está no teu rosto, como a voz que você ouve, como essa fisionomia minha que você vê agora através desse vídeo. Creia, porque Ele é fiel. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir. Paz, queridos.